Então, vamos lá. Então, voltando a falar aqui no slide, ó, beleza. Aí, nessa época, né, como igual eu falei para vocês, nessa quarta geração, foi aonde começou a existir a preocupação em desenvolver um sistema que fosse assim muito interessante para empresas, para pessoas, para ter em casa. Por isso eles colocaram o nome computadores pessoais. Tá? Não foi só por causa do tamanho. A preocupação do tamanho era diminuir o tamanho físico para as pessoas terem em casa e as empresas também, né, ter um acesso, ser acessível. E além do tamanho, surgiu as pessoas, né, as empresas interessadas em desenvolver programas para esses equipamentos. Foi nessa época aí, tá? Então, olha só que interessante. Esse aqui foi um computador que marcou a história, porque uma empresa lançou, tá? Lançou esse equipamento com um kit de montar. Na época, era uma revista com esse kit e esse equipamento. Tá? Vendida por revistas ó, especializadas, arriscando tudo, nos Estados Unidos, beleza? Aí o que acontece? Com base nessa máquina, então assim, todo mundo podia comprar, ir lá, comprar essa revista, comprar esse kit de montar, o passo a passo, todo mundo dava conta de montar esse equipamento. Então assim, foi algo que se tornou muito interessante, todo mundo queria ter, queria fazer, queria descobrir. Então, assim, foi uma época que marcou essa tendência bastante. E foi a mesma época que Bill Gates, não sei se esse nome é famoso para vocês, é conhecido, e Paul Allen, o seu assistente, né, os dois, eram meros adolescentes ou jovens, né, entre seus 18 a no máximo 22, 23 anos, e eles estudavam, né? Estudavam, faziam faculdade. Eu não me lembro bem qual é a faculdade que eles faziam, mas tem a história deles que fala, né? E eles começaram através desse Altair 88, que foi eles foram um dos que compraram também, né? Assim como muitos compraram na época, compraram esse kit de montar. E através desse Altair 8800, eles pegaram esse protótipo pronto, praticamente, né? E tiveram o quê? Tiveram a feliz ideia de criar um sistema para ele. Então, eles estudavam informática na época na faculdade e aplicaram o seu conhecimento que eles estavam adquirindo em criar um sistema para esse computador aí, o 8800, tá? E aí criaram o BASIC, tá? Um sistema operacional para esse equipamento. E aí também fundaram uma empresa, tá? Uma empresa para eles na garagem, não sei se é na garagem do Gates ou na garagem do Paul Allen, mas eles fundaram a empresa deles própria, né? Para desenvolver esse sistema e criar o BASIC para o Altair 8800, tá? E colocaram o nome dessa empresa de Microsoft. Também não sei se isso lembra alguma coisa para vocês, né? Que na verdade a tradução de Microsoft é o programinha. Então, assim, eles criaram, assim, sem muita intenção de chegar no que chegaram, né? Praticamente, pelo nome que eles deram. Então, eles eram estudantes, montaram esse equipamento, compraram a revista para montar esse equipamento, curiosidade deles, estudavam informática na época, né? E na mesma curiosidade que eles quiseram aplicar o conhecimento deles, que eles estavam tendo na faculdade, criaram o BASIC, um programa, né, um software, um sistema operacional para o 8800. Criaram o BASIC para ele. E aí aproveitaram e criaram a empresa deles, né? Que até hoje, aí você sabe o que é a Microsoft, né? A gente domina aí a parte de sistemas operacionais, né? E entre outros, né? O Office, né? Então, criaram a empresa para eles, talvez não, venderem essa ideia deles do Basic para outras pessoas, para empresas, né? Saíram oferecer e aí criaram, colocaram o nome, o programinha, o nome da empresa deles, ou seja, Microsoft. Beleza? Interessante, né? Outra coisa, eu até falei na outra turma,
existe uma história, tá? Existe um filme chamado, esqueci agora, Piratas do Vale do Silício, tá? Não sei se alguém já viu aí. Quem não viu, quiser assistir, conta muito certinho a história da evolução também dos sistemas operacionais e dos computadores, tá? Bill Gates, fala a história do Bill Gates com o Paul Allen e a história desses dois aqui também, ó, que são os fundadores da Apple, né? Tá? Steve Jobs e Steve Wozniak. Fala bem a história, como que eles, na época, eram estudantes também, né? Steve Jobs e esse outro, o Wozniak, né? Que é o assistente dele também. Então, se tornaram meio que concorrentes. E aí conta a história de todos eles. Muito interessante esse filme. É Piratas do Vale do Silício. Tá? Quem quiser assistir vai gostar. E tem lá na internet, vocês acham lá, digito no Google, no YouTube, tem ele gravado lá. Tá? Então, lá, dando continuidade, então, na mesma época de evolução, né? O Steve Jobs e Steve Wozniak, que eram dois estudantes também, criaram a Apple, uma outra empresa para concorrer com a Microsoft, né? Para quê? Para se dedicar também a projetos de computadores pessoais, ok? Era mesmo para concorrer, né? Eles decidiram concorrer com a Microsoft, que começou a fazer sucesso na época, né? Com o Altair. Só que a Apple, o que eles fizeram? Eles criaram o seu próprio projeto, ó. Apple 1, esse camaradinho aqui, ó, o seu próprio projeto. Então, eles não fizeram igual o Bill Gates fez, né, com a Microsoft, que pegou o Altair, que era um equipamento pronto, e apenas criou o Basic, né, que foi um sistema operacional. Tá? A Apple não, o Steve Jobs criou seu próprio equipamento, né, que é o Apple 1, e também implantou um sistema operacional, criou um sistema operacional para ele.